A graça de Deus, tão bem apresentada, proclamada por essa canção, ela traz alegria, ela traz liberdade. A alegria muito presente com a ressurreição. É quase inimaginável sentir toda a dor que os discípulos sentiram com a morte de Jesus e de repente vê-lo vivo, ressurreto. A alegria é muito marcante na vida cristã. O apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas a gente se pergunta, por que ele teve que repetir? Alegrai-vos sempre no Senhor. Vou repetir, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque cada um de nós sabe que se Deus planta a alegria, há muitos inimigos plantando descontentamento, ilusões, tristezas, que eu tenho certeza que cada um de nós também as sente e contra as quais também lutamos. O Salmo 4, que é presente dentro das leituras que nós lemos hoje, traz um versículo que repete a palavra alegria, falando da nossa alegria e da alegria de outros. É o versículo de número 7, Salmo 4, versículo 7. Esse texto também está na projeção, para vocês fixarem o olho, e eu foco, destaco esta alegria da salvação. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Esse é o texto, esse é o versículo que centralizei, mas depois queremos também analisar o restante deste salmo, porque a alegria, apesar de um tema assim tão comum, ele é essencial. A sabedoria está também em descobrir contentamento em toda e qualquer situação. É algo caro, precioso, buscado em todos os setores. E a gente tem que se perguntar, e essa é a breve reflexão que vos trago, essa pergunta de o que impede a minha alegria? O que rouba a minha alegria? Vez por outra se cita uma resposta muito inteligente, sábia, que deu Dalai Lama numa entrevista. Lhe perguntaram depois de tantos pensamentos, o que surpreendia no ser humano? O que o ser humano te surpreende? E ele teria respondido: me surpreende que os homens perdem a saúde buscando dinheiro. Os homens se gastam e perdem a saúde para acumular dinheiro. E é surpreendente depois que eles precisam gastar o dinheiro para buscar a saúde que antes tinham. Se o tema aqui é alegria, alguns pensam que a alegria está na prosperidade. E alguns pensam que a alegria está só na saúde. Aliás, é curioso, aqui nós batemos muito a prosperidade, o Deus Mammon, mas muitas vezes também se centraliza tanto a vida, o bem-estar, a saúde, que é um dom de Deus e deve ser cuidado, é dom do Deus Criador, mas não está acima do Criador. Onde está a alegria? Esse versículo que nós temos exposto, ele lembra da prosperidade. Podem perceber assim pelo que está escrito: mais alegria me puseste no coração do que aqueles que têm muita prosperidade. Ao lembrar do vinho, também lembram dos prazeres da vida no foco, mas a minha alegria é maior. E aqui a gente passa a se perguntar, o que tem o salmista? E ao passar a perguntar-se o que tem o salmista, assim, na nossa tradição, a gente sempre olha para o texto. Tá, vamos ver esse documento então, o Salmo 4. O que diz o Salmo 4? O que aprendemos com o Salmo 4? E a reflexão sempre é essa: eu sou alegre? Você tem sido uma pessoa alegre? A alegria tem reinado no teu coração? Se não, o que está impedindo? Por que está impedindo? Começa um diagnóstico para se ver o que está acontecendo. É óbvio que esses muitos pensamentos e diálogos que envolvem terapia são importantes, mas não esqueçam desta, entre aspas, terapia espiritual,
de pensar em que proporção temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Então eu quero convidá-los assim, de uma maneira simples, a olharmos para este salmo, Salmo 4, e pensarmos nesse salmista que diz assim: pô, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. O que tem esse cara? E a primeira coisa que eu observo ao olhar esse salmo é a referência à oração. Se a gente observar este salmo, Salmo 4, ele começa nesse verso 1, que também está, eu coloco ali também na projeção, no próximo slide: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Percebam que a angústia que bate o coração meu e de vocês, também batia na dele, mas ele fala de um alívio. Eu senti essa angústia, ela veio contra mim, mas ele já testemunha: tu me deste alívio. A angústia, a descrição é interessante, é algo que nos aperta, que nos oprime. A gente até diz assim, tenta expressar em palavras um aperto no coração. E Deus me deu leveza, tu me deste leveza. E aí ele aponta justamente um pedido de oração para que Deus continue com ele. Então a oração é uma baita arma dentro da derrubada das coisas que oprimem a minha alegria, e ao mesmo tempo como uma bênção em que Deus responde enchendo-me desta alegria. E o verso 3 também ele é curioso. O verso 3 ele coloca uma palavra, eu uso de novo essa expressão, curiosa. Diz assim o verso 3: saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. É uma expressão onde coloca que aquele que busca a Deus em fé em nome de Jesus é distinguido. A oração em nome de Jesus é uma distinção. E aquele que está apegado à palavra, permanecendo na palavra, é distinto. Como assim distinto? João 15:7 diz assim, ó: se vós permanecerdes na minha palavra, em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedirão o que quiserdes, vos será feito. É uma distinção que o Deus faz no poder da palavra e em nome de Jesus. A oração. E então, assim, a palavra bem básica para vocês, bem nossa, é: usem isso. Quando a angústia estiver muito forte, quando o coração estiver apertado, quando as preocupações forem maiores que nós, nos impedirem o sono, inclusive, ore a Deus, derrama perante Ele. E como a gente cantou, porque Ele vive, Ele ressuscitou, a gente pode crer no amanhã e logo descansar em paz. Usem a oração. Bom, um segundo aspecto que esse salmo, olhando para esse documento, volto a dizer assim, usando a sequência dele, é um conselho ao apego à palavra. Ele diz assim: olha, vou dizer mais ou menos como vocês vivem. E aí o versículo 4 me chama a atenção. Se vocês olharem o 4, tremam de medo e não pequem. Interessante essa expressão, tremam de medo e não pequem. Vez por outra se debate, devemos ter medo ou não de Deus? E a gente até relembra, coloca assim: não precisa ter medo de Deus. A gente até lembra de histórias como a de Lutero, o temor, mas não temos medo de Deus. Mas há uma distinção aqui: não temos medo de Deus, mas temos medo de pecar contra Deus. Eu gosto dessa separação. Não é medo de Deus, mas tenham medo de pecar contra Deus. Esse medo de pecar contra Deus é uma profunda reverência à autoridade dele. É alguém que se curva e diz: se a palavra diz assim, esta eu vou obedecer, eu devo obedecer. Mas também não só por medo, mas por confiança de que Ele é Pai. E se Ele está dizendo algo nos seus mandamentos, isso é bom para mim. E se Ele o ensina a agir desta e daquela maneira, em todos os setores, no meu relacionamento, no jeito que eu trabalho, nas coisas que eu busco a bênção de Deus para aquilo que eu tenho na minha vida, no meu relacionamento eu busco a bênção de Deus, no meu trabalho eu busco a Deus. Ele diz: faz, segue, vive a tua sexualidade desse jeito, vive o teu trabalho, as tuas propriedades desse jeito. Ligado a isso, a felicidade, a alegria, a consciência tranquila, a paz. E o texto de João 15, é um texto que eu gosto muito, é aquele da videira e dos ramos. Eu sempre cito esse texto, vez por outra: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, porque assim como se o ramo não permanecer ligado com a videira, vai secar, nem vocês. Aí ele diz assim, lá adiante:
eu digo isso para vocês, para que a alegria de Deus esteja em vocês e a alegria seja completa. É interessante, para que a alegria esteja em vocês e a alegria seja completa. Permaneçam nisso. É uma palavra, é um conselho. É o que o Salmo diz. Agora, dentro dos nossos pecados, e nesse tremam de medo e não pequem, olha que interessante que coloca logo depois no versículo 4. A segunda parte do conselho, versículo 4. Atenção aqui, tá? Eu estou sendo textual, então fiquem mais focados. Tremam de medo e não pequem. Aí diz assim, consultem no travesseiro o coração. Interessante, né? Aquela coisa que a gente pensa na lei de Deus, lembro que Deus Pai me pediu para me fazer e eu consulto. Por que está me incomodando alguma coisa? Será que tem alguma coisa fora do lugar? Consulte isso, analise. Só que depois diz o quê? E sosseguem. Também não fica se estressando acordado toda noite, sossega. Por que sossega? O versículo seguinte diz, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. É interessante que essa palavra remete àquele pedido de perdão diante de um sacrifício. Nós temos o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, e é por isso que a gente usa uma expressãozinha que não deve ser à toa, em nome de Jesus, a gente diz. Por que a gente diz em nome de Jesus? Porque é o sacrifício que se apresenta para nós. Analisou no travesseiro a consciência, o pecado pesou, sossega, confessa ele, e amanhã volta com sacrifícios de justiça, não peco mais, andarei na justiça, vá e não peques mais. Disse Jesus, aquela mulher adúltera, disse Jesus também a cada um de nós. E nesse trabalho de perdão, que é essa confissão, que é essa análise, a gente começa a entender por que ele termina desse jeito. Olha o final desse salmo, Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quero aqui, aliviar as consciências daqueles que às vezes têm algum problema de saúde, alguma dificuldade física que levam à insônia, por exemplo. Mas aqui vocês entendem bem, é aquela insônia de preocupações terríveis, de dificuldades, de olhar. Ele diz, não façam isso. Interessante que ele falou, examinem no travesseiro, mas depois eu durmo em paz. Por quê? Porque eu me apego à certeza do perdão. E aí vocês percebam, vocês têm que entender toda a dinâmica da ressurreição. O apóstolo Paulo diz assim, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim a força da ressurreição. Essa força da ressurreição é que tão bem o poeta descreveu, dizendo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E se eu posso crer no amanhã, eu posso dormir em paz. E dentro dessa dinâmica, o que a gente pode dizer? Bem-aventurado o homem que sou, tenho Jesus. E se tenho Jesus, tenho tudo, tenho uma alegria completa. E a dinâmica da ressurreição me faz, uma expressão talvez estranha, até morrer alegre. Aqueles que trabalham em corredores, em hospitais, ainda ontem estava falando com a dona Regina, que trabalhou no pronto-socorro muitos anos, e ela disse como é diferente o desespero daquele que morre longe de Jesus para aquele que morre em Cristo. Sim, o medo de caminhar pelo vale da sombra da morte nos assusta, mas a alegria do perdão é tão grande que até ali a gente dorme ou morre em paz. Porque se Cristo vive, mesmo na morte há um amanhã da ressurreição e da vida eterna. Que alegria! Que alegria isso! Irmãos e irmãs, vivam nessa alegria. E não deixem de oferecer, como diz o Salmo, sacrifícios de justiça. Não é deitar em berço esplêndido enquanto estamos nesse mundo, mas é na força dessa alegria que seguimos em frente. Neemias, quando viu o povo triste, diante de uma baita reconstrução que tinha que se fazer, ele disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, sempre que o diabo lançar dúvidas, como lançou nos discípulos, eles viram Cristo ressurreto e ficaram, mas será? O que será que é? E Jesus disse, por que tantas dúvidas? Por que tanto medo? Sempre que o diabo lançar dúvidas, lembremos de Jesus, que lança sobre
coração alegria e paz eterna. Vivamos nessa alegria. Amém. Amém.